Gente, boa noite. Hoje nós vamos falar um pouquinho de televisão, vamos falar um pouquinho de cinema, das séries brasileiras, da televisão brasileira. Nós vamos conversar com Tiago Santiago, autor, roteirista de novelas, de séries, de cinema, de teatro também. Ele vai estar aqui com a gente já já, conversando. Quero mandar um convite para o Tiago aqui com a gente. E vocês podem também fazer perguntas que eu vou transmitindo, vou passando aqui para o Tiago durante esse bate-papo. Boa noite, tudo bem? Tudo bom, Tiago? O mais maravilhoso é dar boa noite para o Tiago, que está 4 horas de diferença e está tudo clarinho atrás dele, né? O sol só vai se pôr daqui a umas 4 horas. Que maravilha. Tá tudo bem por aí? Tudo bem, estamos aqui em Los Angeles, um prazer estar falando com você, com toda essa galera que estiver aí nos assistindo, nos prestigiando. Que prazer. Maravilha. Ô, Tiago, coisa boa. Você sai daqui do Brasil, vai para Los Angeles, mas não para, né? Porque eu estava acompanhando por aqui seus projetos de cinema. Você fez um filme aí, né? Eu fiz um filme, na verdade, o único que eu fiz foi no Brasil. Eu ganhei prêmio aqui no Los Angeles International Film Festival. Ganhei como melhor filme estrangeiro, mas já faz um tempinho. O filme fez uma carreira de festivais bem legal. Ganhei também prêmio de melhor filme aí no Rio Fantastique, aí no Rio de Janeiro, Festival de Cinema Fantástico do Rio de Janeiro. Bacana. Também ganhei outro prêmio bem legal aqui chamado Spotlight. É um filme com Marcelo Serrado, com Itala Nandi, Fernanda Nobre, Antônio Pitanga, tanta gente tão legal, Marcos Pitombo, Sacha Bali, Patti de Jesus, gente maravilhosa, Marcos Weinberg, Nossa. Tuca Andrada, Rocco Pitanga, André de Mauro. É uma galera sensacional, Juliana Xavier, Dado Dolabella. É um filme cheio de estrelas, um filme de terror, que tem esse tema, que é o tema das possessões. Todas as religiões do mundo, todas as culturas do mundo reconhecem o fenômeno das possessões, quando espíritos invisíveis, de alguma forma, se apoderam ou de um local, ou de uma pessoa, ou de enfim, de uma circunstância, ou ritualisticamente também, através das religiões, existe, né? Por exemplo, no Espiritismo, o médium, ou na Umbanda, ou no Candomblé, a gente também verifica esse fenômeno, também já também religiosamente. Então, em diversas circunstâncias, até os maometanos, budistas, judeus, todos reconhecem o fenômeno das possessões. Dava uma série maravilhosa num streaming. Só falta Ó, algum executivo inteligente, com cabeça, sacar. sacar que dali tem uma série maravilhosa para ser feita. Cadê o pessoal investindo aí nesse Pois é. autor? Cadê? Eu acho que a gente tem um problema aqui no Brasil, Thiago, que é o É. gênero, né? Um gênero tão bom e o suspense psicológico, as pessoas não filmam porque ficam, é dito que o cinema comercial é aquele que faz comédia romântica. E o que não é verdade, até porque hoje não é através das salas de cinema que a gente fala de números e sucesso. Né? Hoje está no streaming, hoje é bem diferente. Antigamente, para a gente dizer que um filme estava performando muito bem, ele tinha que fazer 2 milhões de espectadores em sala de cinema. Hoje essa conta é outra, então poderia tão mais os produtores e os distribuidores darem um pouquinho de atenção para esses gêneros, para um filme de ficção nesse sentido, um, um suspense psicológico, que seja, mas que a gente tivesse essa oportunidade, né, de poder assistir mais esse tipo de conteúdo. Desculpa que meu movimento aqui, estava te escutando, apesar de estar fazendo um movimento aqui, porque estava com necessidade de recarregar a bateria. Então, a comédia é o gênero preferido realmente do cinema brasileiro, tradicionalmente, né? E assim, eu tive dificuldade, eu estou tendo dificuldade ainda de distribuir um filme de terror brasileiro. Por, por mais que tenha um elenco estelar, né? Marcelo Serrado, e grande elenco, eu citei, não vou citar todo mundo de novo. Mas, enfim, como é possível isso, né? Assim, esse filme premiado nacional e internacionalmente,
com um elenco estelar, não conseguir uma distribuidora disposta a investir, ou pode ser que eu ainda tenha que fazer melhor, com mais resiliência, o meu dever de casa, continuar a pedir, porque já é um filme que já feito desde 2000, teve a pandemia, tudo isso, mas eu ainda não consegui distribuir o filme aí no Rio de Janeiro. Mas eu sou resiliente, Charles, porque esta é a chave do sucesso. Quem quiser saber sobre a magia do sucesso, é um dos capítulos do meu livro. Aproveitar para fazer o merchandising aqui na nossa live dos Caminhos do Mago. Opa, Tem um capítulo que chama A Magia do Sucesso. E alguma hora, em algum momento, eu vou ler só um trechinho aqui, quando eu achar. maravilha. Porque, Os caminhos do sucesso assim, que você conhece bem. é preciso ser resiliente. Vou só resumir aqui de cabeça mesmo, não vou procurar agora lá, não. É preciso ouvir 1000 vezes o não, partir 1000 vezes na busca e ter resiliência. E sucesso vem do latim, da mesma raiz de sucessão, suceder, que é uma coisa que vem depois da outra. Então, o sucesso é dar continuidade. Quantas carreiras que a gente conhece, que a gente já viu, vou botar mais luz aqui, que não continuaram, não é verdade? Então, assim, eu assim, de repente, pararam de me contratar para escrever novela. Eu que fiz tantos sucessos de novela, de repente não me deram mais nenhuma oportunidade em novela. E aí, o E que a gente você, faz? Thiago, só um parênteses, que isso é fato, né? E não é porque eu estou diante de você. Existem autores que assim, poxa, fulano é tão bom escrevendo para jovens. Ah, tal autor é ótimo escrevendo época. Você, a gente cita aqui, a sua carreira ela é feita com novelas. Você fez remake e dava 2 dígitos, e só quem é do meio talvez entenda isso, mas dar 2 dígitos no canal aberto fora da TV Globo e numa retomada da dramaturgia daquele canal não é tão simples. Você foi lá, fez e deu certo. Aí você faz novela de época, dá certo. Você faz novela contemporânea, dá certo. Você traz o realismo fantástico, dá certo. Ou seja, eu acho que não precisa falar mais nada, né? Basta buscar aí o caminho que você fez até aqui, não é? São tantos e tantos anos de experiência na TV aberta, uma carreira, né, que começou com o Vamp, com grandes sucessos ali ao lado do Antônio Calmon, outros grandes sucessos ao lado de outro grande mestre da comédia, Carlos Lombardi, o Gaúga, o Quinto Kubanacan, Quinto dos Infernos. Aí você citou aí a Escrava Isaura, eu fiz uma nova versão, não era nem um remake, eu fiz um remake que foi Uma Rosa com Amor. Aquele foi o remake que eu segui. Aí vem os capítulos do Vicente Cesso, Vicente Cesso. maravilhoso. Agora, na novela Escrava Isaura, eu fiz uma nova versão, porque eu não podia usar nada do Gilberto Braga, não podia nem ler. Então, assim, a minha novela tinha quilombo, tinha todos os meus escravos eram descendentes de reis, rainhas, ele era rei, né? Então, assim, o outro ficava o mais rico do Brasil. Eu tinha ali todo naquela Escrava Isaura foi tão interessante esse momento da minha vida ali com o Herval Rossano fazer aquela novela. E depois realmente Prova de Amor, adaptada de clássicos, né? De Oliver Twist, de O Príncipe e o Mendigo, de O Conde de Monte Cristo, com ali também um núcleo muito carinhoso, né? Do velho Gui, com a Elsa e com lá no original da Pequena Órfã, do Teixeira Filho, era Toco ou Pitoco, e eu transformei na Nininha. Então também tinha o Teixeira Filho, e foi Prova de Amor, foi uma coisa maravilhosa. E os Mutantes, até hoje, você sabe que os fãs dos Mutantes exigem, e eu estou escrevendo um livro, porque se a Record fosse investir nos seus heróis, assim como a Marvel ou a DC Comics, e fosse criar brinquedinho, e fazer comércio, e fazer as crianças brincarem, Não sonharem parava de com esse licenciar produto universo. nunca mais. Mas ia embora esse produto, ia embora. Mas é preciso essa visão empresarial, né, que tem um Jorge Lucas, é preciso ter um mercado realmente assim atento às possibilidades de ganhar, né? Eu vou te falar, eu parei de escrever novela, mas minha vida continua próspera, graças a Deus.
Claro, sabe? sem dúvida. Só que E existe assim, um movimento agora, Tiago, hum, e a gente está vendo de fato acontecer. É claro que a gente aqui está engatinhando, né? Mas com o streaming, com a novela produzida agora de uma forma diferente, porque até aqui a novela sempre foi consumida de uma forma que o público tinha que estar em casa naquele horário para assistir aquela novela. Hoje o público quer maratonar e ser autor da sua própria vida. Eu vou assistir quantos capítulos eu quiser na hora que eu quiser. Então, é claro, a gente ainda está falando sobre, ventilando sobre, vai ter o remake de Dona Beija, vai ter o remake, ok, que seja por aí o início, mas a gente acredita, e aí você e tantos outros autores competentes vão poder trazer histórias e vão ter mais canais, mais exibidores para poder trazer para o público, que eu acho que está ainda muito carente, né? Que bom que agora eu escuto falar que uma outra emissora de canal aberto, onde eu também estive e não fazendo dramaturgia, mas parece que vai começar a fazer dramaturgia também. A gente torce por isso, porque não só pelos profissionais, pelos artistas e técnicos, mas o público mesmo quer consumir. Nós somos brasileiros, nós amamos novela e nós fazemos isso da melhor, desculpa até a falta ou a pretensão, mas talvez da melhor forma que se faz somos no os mundo. melhores do mundo. Sim, temos grandes novelas, assim, temos muita gente boa nesse mercado maravilhoso de novelas, de entretenimento. Mas realmente o streaming mudou o jogo, Charles, completamente. E é interessante reparar que a galera que comanda o streaming é uma galera que veio das produtoras, muito ligada às grandes produtoras independentes do Brasil, né? Então, assim, é uma nova relação, são novos players que estão comandando esse mercado. Eu acho que a Globo se adaptou, de uma certa forma, com alguma agilidade, quando fez a Globoplay, e realmente assim, está no jogo, e agora só tem que levar a Globoplay para o mundo, né? Que é o próximo passo, né? Realmente investir nos produtos em inglês, né? E a Record e o SBT nessa questão do streaming, e a Band, elas estão ficando um pouco assim como o rádio, assim, o rádio teve que se adaptar quando a televisão chegou. A televisão tem que se adaptar aos novos tempos do streaming, que é maior, na verdade. A verba publicitária fugiu para a internet. Então, assim, a TV tem muito menos fonte de renda. Aí você vê esse fenômeno todo da demissão dos grandes salários. Quem é caro não pode ser contratado. O mercado não para. É uma coisa impressionante como o mercado fica jogando. E eu, nesse momento, assim, sou um cara que, assim, da televisão, que escreveu muitas novelas no passado. Eu só tenho 50 e poucos anos, 50 e muitos anos, Charles. É porque você começou a trabalhar muito cedo, né, Tiago? Foi Então, também tem isso, né? Claro, como ator você começou criança, trabalhando no teatro com Diniz Fati, todo mundo que conhece a tua 14 anos. história sabe disso, mas também como autor, roteirista, né? Que aliás as pessoas às vezes, claro que existe mercado para todo mundo. Você foi um cara que quando esteve na Record abriu ali possibilidade de novos autores e de conhecer, de abrir ali um concurso e lançar gente nova. Mas às vezes as pessoas acham que estão prontas para o mercado, quando na verdade você, por exemplo, você citou aí o Antônio Calmon, você citou aí o Carlos Lombardi, pessoas com as quais você colaborou, você aprendeu, porque escrever novela não basta ter uma boa história, né? Você aprender tecnicamente, você escaletar, você desenvolver um capítulo, saber o que é um gancho, ler seed field, saber estrutura de roteiro. Eu mesmo estou falando isso tudo, mas não tenho o menor talento para escrita. Mas quando a gente faz uma formação acadêmica que seja para ser diretor, a gente sabe pegar um roteiro e dizer, ó, li 5 páginas e não me disse nada, por exemplo. Então, esse caminho, esse step by step, né, que vocês fizeram e que eu acho que por isso tem uma carreira sólida, porque foi se preparando para chegar onde chegou, né? Eu fico achando que esses formatos de séries, quando você vai pensar em uma, duas, três, quatro, 5 temporadas de 13 capítulos, 10 temporadas de 10, você já chega num número de capítulos tipo novela, né? Então, acho que assim, os autores de novelas teriam muito a colaborar com esse momento aí, né, com esse know-how. Porque, como você disse, é preciso know-how, é preciso saber montar os núcleos, é preciso que os personagens tenham seus objetivos, tenham seus obstáculos. É como uma grande árvore que está toda interligada, tem um tronco principal, que é a história principal. Você tem que saber quem são os seus protagonistas, quem são os seus principais atores, saber quais os atores que você pode dar bife, quais os atores que você não pode.
Né? Tem mil coisas que você vai querer escrever para criança e vai dar bife para criança. Não vai. Vai ser difícil, vai ser complicado. Não Eu é? acho que quem fez novela faz qualquer coisa, né? Porque você sabe o que que é ritmo numa novela, você sabe hoje o que que é o tamanho de um diálogo, hoje você sabe o Bife. tamanho, não é? Tem gente que não sabe o que é bife, tem que explicar, gente, que eu fiquei pensando, a pessoa que não é do nosso meio, Ah, é escutar verdade. isso, não vai dar bife para criança. Vai dizer que vai faltar proteína no cardápio, não pode, né? Bife, assim, é tipo um texto muito grande. É um bife, né? Exatamente. Aliás, Thiago, agora uma pergunta que eu tenho certeza que aqui tem um público, né, que a gente está conversando aqui e É. automaticamente vai para a nossa página no UOL, que é onde todo mundo acaba assistindo e tendo curiosidades. Você falou de Sim. bife, você falou de elenco criança, escrever. Eu percebo que a sua ligação com os atores ela é muito forte sempre. Então, eu percebo que você gosta de escrever para os atores. Mas aí vem uma pergunta: tem algum ator que você escreveu assim e que você não conseguia parar de escrever porque você já via aquele ator fazendo e você era inclusive fã desse ator e isso te alimentava para escrever? Olha, sempre, porque assim, como eu comecei como ator, eu sou um ator que depois virou autor, eu eu amo os atores, eu tenho essa paixão profunda assim pelos atores. Então eu escrevo com carinho imenso sempre. E assim, eu sou muito fã dos atores de um modo geral para estar na minha novela. Eu tenho que ser fã da pessoa de alguma forma. Mesmo quando ganhou num teste, quando é uma criança, é sensacional, porque as crianças ganhavam nos testes e eram sensacionais, né? Também. Então, assim, eu era fã de todo mundo que trabalhava comigo. Mas a gente sabe, se você tem ali uma Esther Góes, uma Itala Nandi em cena, se você tem assim atores com muita experiência, se você tem seus protagonistas, eu tinha Bianca Reinaldi, Leonardo Vieira, tive Marcelo Serrado, Lavínia Vlasak como protagonista. Você tem que confiar nos seus protagonistas, então você escreve mais para eles, você senta primeiro a história em cima deles. O resto vem como consequência daquela história, de que eles são o tronco, os outros são os galinhos, as flores, os frutos, né? Estão ali. Eu amo todos, né? E fazem esse trabalho ficar lindo. Todo é um grande conjunto maravilhoso. Eu amo muito escrever, amo muito contar histórias e vou continuar fazendo isso no cinema e na literatura enquanto não me contratarem para as novelas e para as séries. Bacana. Agora, e o inverso disso, Thiago, eu não posso deixar de perguntar. Já aconteceu, não precisa de forma alguma citar nomes, mas já aconteceu também de você estar escrevendo e aí um personagem desse tamanho e você dizer, Jesus, errei. Errei, mas já está lá, está fazendo, e você escrever para alguém que você diz, pelo amor de Deus, agora eu vou ter que escrever um pouquinho menos, porque você acha que o ator não está dando conta ou não está chegando onde você imaginou que chegaria. Não me lembro de ter passado por essa situação assim, de ter odiado o trabalho de alguém que estava ali comigo, assim, porque é, aquela pessoa está interpretando uma criação nossa, assim, quer dizer, algum personagem, alguma que aqui a gente quer dar vida e voz. Então só ali já vai imbuir desse ato de amor. Se a pessoa está encarnando aquilo ali, às vezes pode ter dificuldade, né? Já aconteceu de eu saber que alguns atores tinham muita dificuldade de decorar o texto, dificuldade de dizer o texto como ele estava escrito. Então, esse tipo de dificuldade, às vezes, dificuldade de se relacionar com um colega, às vezes, dificuldade de ser pontual. É, dificuldade que às vezes é uma indisciplina, na verdade, né? Infelizmente, Aí é eu muito digo para alguns chato, sabe? atores, Muito chato. Para nós, assim, aí quando começa assim, rapidamente chega o primo, sabe, daquele ator, vai embora, não fica. Eu não fico escrevendo é, para uma pessoa que eu não não estou fica. curtindo. A pessoa está pisando na bola, pisou na bola, alguma coisa, vai passear, vai fazer outro trabalho. E tem uma coisa, né, que os diretores, inclusive, também, a gente sabe que quando você está contando uma história que tem uma criação, tem um autor que pensou naquilo, o mínimo que a gente tem que fazer, quanto diretor e quanto ator também, eu acho que todas as pessoas envolvidas, é tentar buscar. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer assim: a gente tem que sonhar o sonho do autor juntos. E não fazer
é algo que não está pensado, não está sonhado pelo autor, né? Então, quando um ator se propõe a ser ator, isso eu não consigo realmente digerir, mas não estuda e quer falar mais ou menos o que está escrito, poxa, o trabalho do autor é buscar as palavras que cabem na boca daquela personagem. Leva horas, eu sei, quando vocês sentam diante de uma página em branco para escrever um texto. Então, o ator não pode chegar e dizer mais ou menos, ah, mas eu estou falando a mesma coisa. Não, não está. O autor escreveu, até brinco às vezes com os atores e digo, olha, a sua sorte, que nesse caso aqui quando é teatro, né? A sua sorte é que o autor está morto, porque se ele tivesse vivo, você estava morto, inclusive você estaria morto, porque você não está dizendo o texto que ele escreveu, né? Esse tipo de situação aí já aconteceu comigo, Charles. Assim, realmente, às vezes acontece, sabe, de um colega ter uma colaboração genial. Vem um caco, às vezes o ator pode estar até imbuído do seu personagem e vem uma coisa maravilhosa e às vezes aquilo pode até virar um bordão de tão engraçado que foi. Então, assim, já vi atores criarem seus próprios bordões, assim, o André Matos, inclusive, fez isso comigo uma vez e funcionou, virou um bordão na boca do povo, né? Ele falava assim, Dialindo! E, e aí eu lembro chegando uma vez lá em Recife, ele estava no voo e o povo gritava Dialindo para ele, né? Então, assim, às vezes assim as pessoas têm colaborações. Eu lembro assim, Tony Garrido foi um ator que ele gostava de dar o jeitinho, botar na sua embocadura, mas fazia com propriedade. Então, É assim, diferente. é diferente, né? Já lembro Nuno Leão Maia. Nuno Leão Maia era outro, assim, Padre Garotão de Vamp, era meio cowboy, meio agente e meio Nuno. Era do jeito dele que saía certas assim. Mas acrescentava, né? É diferente. Exatamente, tinha assim. Você vê, às vezes, um ator, exatamente, acrescentava, exatamente. Então, dava um a mais ali, eu lembro, nessa novela também, Vamp, eu lembro que La Torraca, Otávio Augusto, eles tinham umas contribuições geniais de caracterização de personagem. O Otávio Augusto tipo, inventou sotaque, inventou um dente faltando depois. Ele inventava umas coisas assim e a gente comprava aquelas ideias e era muito engraçado. O La Torraca também. O La Torraca tinha os jeitos dele de fazer as coisas, de os escataplafts da vida dele, assim, da vida, assim, umas coisas que ele metia lá que eram muito engraçadas E que davam certo, né? Mas é e tão deram muito diferente quando certo. você vê que um ator está acrescentando do ator que é indisciplinado mesmo, e é como você bem colocou, esse nem fica no mercado, né? É verdade, é verdade. Assim, se é uma questão de preguiça, aí não dá certo. Eu lembro uma vez que na Escravizaura, eu posso falar porque depois deu tudo certo, assim, né? Mas tinha um discurso enorme do Álvaro, que era o Theo Becker que fazia, que ele era o abolicionista. Era um discurso assim baseado no Castro Alves, inspirado no Castro Alves, né? Então, assim, chegou o dia de gravar e o Theo não estava pronto com totalmente pronto. Pediu assim, posso gravar só essa? Porque ele já tinha gravado vários naquele dia. E acho que ele não tinha se preparado para gravar aquela cena naquele dia. Ele estava terminando o dia e ele foi pedir para o Herval. Herval, posso estudar para fazer essa cena no outro dia? O Herval não gostou muito, não, porque o Herval queria que ele tivesse pronto ali, né? E o Herval chegou para mim e falou: se ele não conseguir fazer essa cena, você mata e chega o primo. Então, eu liguei para o Theo e falei: Theo, você esteja pronto com essa cena pronta, porque senão vai morrer e vai chegar o primo. E o Theo foi lá e fez a escravizaura toda, fez um trabalho muito bonito, inclusive, na escravizaura, e junto com a Bianca Reinaldi, era um belo par ali, e segurou a onda de ser protagonista, né? E foi disciplinado ali Com o desafio, né? Às vezes a com o desafio. oportunidade faz com que isso possa acontecer. E só para a gente também dizer para as pessoas que às vezes tem a ideia do diretor ser um carrasco, não é isso, né? Por exemplo, eu não sei exatamente do que você está falando, mas às vezes acontece que está montado o cenário X
e tem poucos capítulos de frente, ou seja, já está para ir ao ar na outra semana, então o diretor, quando roteiriza, quando a produção coloca aquele núcleo gravando naquele dia, você quer gravar naquele dia, não é porque você tem que gravar hoje o ator e vai ser, né, que às vezes, isso também eu só fui entender quando eu passei de um lado para o outro, e aí você começa a ver que o ator às vezes também não entende isso, né, acha que o diretor é um carrasco, não, o diretor responde por coisas que o ator nem imagina, né, então tem essa ideia, né? Eu conheci o Erval Rossano. Aliás, o Erval Rossano foi uma pessoa que me disse uma coisa maravilhosa. Que eu falei, eu sou Charles Davis. Ele disse, nossa, mas você não pode inventar um nome assim. Você tem cara de latino, né? Eu disse, eu não inventei, foi minha mãe. Muito sincero, Erval Rossano. Mas olha, Thiago. Ele era mesmo. Ele era um cara que falava na lata tudo. Eu prefiro as pessoas assim, os super sinceros, que falam a verdade do que gente que está ali te cumprimentando, sendo querido com você e puxando seu tapete, que eu também já vivi essa situação em televisão. Infelizmente, tem bastante. Mas eu digo que o meio também, claro, tem de tudo um pouco, mas tem muita gente bacana também, né? Tem muita gente bacana também. Muita gente boa, graças a Deus, né? A gente tem essa grande farra, essa grande alegria, né, da nossa convivência com os artistas, né, com os nossos irmãos na arte, e isso é uma delícia. E eu tenho a sorte nessa carreira já vou fazer 45 anos de carreira. Agora, este ano, faço 45 anos de carreira. Fala a idade que você começou, senão as pessoas vão achar que você tem mais idade. Eu comecei com 14 anos, então eu tenho 59 anos, 45 anos de carreira. Daquele menino do Pirandello, lá do lado da Dina Sfati, dirigido pelo Paulo José, no elenco que tinha Bia Bedran. Como é o nome daquela peça? Seis atores em busca de um... personagens à procura de um autor. Claro, do Pirandello, claro. Exatamente. E eu sou aquele personagem à procura de um autor que virou autor. Então eu virei autor, né? Quem diria que aquele menino lá em busca de um autor ia virar o autor de tantos personagens. Mas muito ousado você, né? Eu me lembro que você não dirigiu, se eu não estou enganado, Stepan esse ano, não sei se com Débora Duarte. Logo cedo você já dirigia também, né? É isso, porque o Paulo César Coutinho, querido dramaturgo, tinha que fazer. A última vez que eu olhei não tinha Wikipédia ainda, tinha que fazer a Wikipédia do Paulo César Coutinho, autor de A Lira dos 20 Anos, autor de Um Piano à Luz da Lua, autor desta peça que você citou, que chama-se Vida de Artista. Ele tinha um patrocínio da Shell e não estava conseguindo um diretor. Aí eu falei para ele, Paulo César, dirige você mesmo. Tão normal isso, os autores dirigirem suas peças. Você sabe o que você quer, você criou, você visualizou, vai lá dirigir. Ele não se sentia seguro para dirigir. Aí ele veio e me respondeu, eu dirijo se você dirigir comigo. Aí eu fui fazer o quê? Eu aceitei, né? Aí foi uma experiência muito emocionante, difícil também, mas, enfim, eu lembro que o último dia eu saí do Cândido Mendes, assim, às lágrimas, assim. Mas, enfim, teve momentos difíceis nessa jornada, assim, quem viveu sabe. E o Paulo César faleceu, depois, não foi nessa época, né? Ele primeiro teve Alzheimer, e teve doenças decorrentes do HIV, e foi logo antes do coquetel, então, infelizmente, um talento que partiu tão prematuramente. Em TV, ele chegou a fazer a série Orixás, na antiga TV Manchete. Não sei com quem que ficou essa questão desse patrimônio da Dona Beija da Manchete, do Pantanal da Manchete. Ficou com a SBT. O Silvio Santos arrematou na Massa Falida, Chica da Silva, Pantanal, se não me engano, Amazônia. Dona Beija, não tenho certeza. Alguma coisa da Manchete está com o SBT, que, aliás, já exibiu. Chica da Silva já exibiu Pantanal. Ah, entendi. Também. Então, não sei o que agora, aconteceu Thiago, você falou de orixás, né? Eu lembro, agora me lembrei de Tarô de Santiago, agora é seu livro. E novela bíblica? Você escreveria uma novela bíblica? Já me perguntaram se eu disse que sim, porque assim, como eu sou uma pessoa que tenho muita fé e realmente assim
acredito em Deus, na inteligência criadora deste universo, acredito que este universo foi criado, mais do que acredito, eu sei que este universo foi criado com inteligência, com leis. Então, assim, e tenho esse amor, assim, que é a grande lei. E essas histórias, elas têm 5.000 anos. Nenhuma história fica 5.000 anos aí por nada. Essas histórias ficaram 5.000 anos porque elas são cheias de conteúdo. E são histórias maravilhosas de que poderiam render, como os 10 Mandamentos rendeu, através da Vivian de Oliveira e das pessoas que escreveram com ela, né, a direção do Alexandre Mancini. Foi maravilhoso, né? A história do Moisés. Ali na Bíblia haveria outras histórias maravilhosas que poderiam render lindamente, né? Tem que saber fazer também, né? Claro. Pois é, Mas porque... você que tem o gosto pelo que é espiritual, eu acredito que você faria muito bem, porque... com certeza. Eu acredito nisso também. Eu acredito que eu conseguiria fazer. E é bom que tem um mercado mundial, né? Que é Exato. interessado nessa nova. Foi, inclusive, esse caminho que eles adotaram lá na Record que ajudou a dar mais vida, né, aí ao núcleo de dramaturgia que a gente teve aquela retomada, né, no tempo que eu trabalhei lá. Mas você sabe que eu já saí de lá já faz desde 2009 e as pessoas ainda 2009? associam. 2009 eu fui para o SBT desde 2009 e as pessoas até hoje associam o meu nome à Record. Ah, mas evidentemente, eu me lembro que o núcleo estava parado, e aí você retomou lá com o Escravizaura, e eu me lembro muito, começando o complexo do Rio de Janeiro de novela, porque a Escravizaura ainda foi na Barra Funda, né? Ainda foi em São Isso, Paulo. é. E quando começa a Prova de Amor, eu me lembro, depois Bicho do Isso. Mato, tal, essas novelas foram o início do Renato Aragão, que não era mais Renato Não Aragão, era que já mais era Renato Aragão, virou o o REC REC 9. 9. Pois é. Então é claro que você vai estar atrelado, e claro que você e muita gente, inclusive o Erval Rossano, naquele momento lá em São Paulo, para isso tudo poder acontecer, mas vocês são, de uma certa forma, responsáveis por esse sucesso, de ter caminhado, de ter dado tanta audiência e esse início e consolidar, né? Porque a Record tinha momentos de produção de teledramaturgia, assim como a Band teve alguns bons momentos também. Mas, de fato, foi a partir dali que eu acho que 2004 para 2004. 2005, não é isso? Eu sei 2004 porque nesse estreou a momento Escravizaura, exatamente. Foi exatamente escravizado. Eu me lembro que no nessa dia época eu 11 de fazia uma 18. outra coisa na TV Globo. Eu me lembro bem desse momento, dessa efervescência dos técnicos que estavam numa outra emissora, que estavam na TV Globo, português, claro, e que saíam da TV Globo para ir para a Record, porque com salários muito melhores, inclusive. Estou falando isso porque isso está no mercado, basta ler, né? Está na história aí. Então vocês são figuras fundamentais, vocês estruturaram um núcleo de teledramaturgia e sustentaram, né, durante aquele período. Por isso que quando vieram as novelas, eu só não me atentei que em 2009 você já não estava mais, mas é porque em curto período de tempo você fez muita coisa relevante, né? De 2004 a 2009 foi uma por ano. Foi uma coisa, 2004 Escravizauro, 2005 Prova de Amor, 2006 Bicho do Mato, 2007 Caminhos do Coração, 2008 Mutantes, 2009 Promessas de Amor. E Gente, como se fora, faz isso, eu não sei. fora o trabalho de chamar gente, né? Gente que até hoje está lá, por exemplo, Edgar Miranda, Spinello e outros tantos, né, queridos que a gente ajudou a trazer em todas as áreas, né? A gente ajudou a montar aquele núcleo lá realmente. E também, né, de conseguir autores, né, que foi também porque eu não queria escrever, mesmo escrevendo uma por ano, a ideia era ter mais horários, né, era conseguir realmente fazer uma concorrência e levar a disputar a liderança. Nas novelas que eu escrevi, a gente disputou a liderança, não só disputou, como chegou a pontuar na liderança, né? Desde Prova de Amor, desde 2005, Prova de Amor já ficou, e já pontuava em primeiro lugar ali no Ibope. Que era mais cedo, se não me Em engano, alguns era minutos, exibido não era assim. 19 às 20 horas, era um horário mais É, cedo, né? exatamente, exatamente. Batia com a novela das 7. A estratégia era ótima. Falei assim, Batia com olha, a das 7 e um pouquinho com o Jornal Nacional. O dia que a gente pontuou na frente do Jornal Nacional foi virou manchete aí, Folha de São Paulo, foi uma loucura. Enfim, depois até teve a polêmica, porque na consolidação veio como empate, não veio como vitória
Foram momentos bem divertidos, bem legais, assim. E Coisas do Ibope, né? Agora, Thiago, pergunta que não quer calar. é, O mercado está começando esse movimento aí. Você voltaria para o Brasil? Ou não, Charles, eu sou autor, eu escrevo daqui, faço reunião com os meus colaboradores virtual. Ou você voltaria? olha, se eu tivesse com uma novela no ar gravando aí, eu acho que é, provavelmente eu estaria presente aí, porque eu acho que é importante estar presente quando você está fazendo uma novela, né? Porque novelas são 200 capítulos em poucos meses, 150 capítulos, sei lá, 100 capítulos, então parece que estão fazendo novelas menores agora. Então, assim, mas é bom estar. Eu lembro uma vez que eu ia para uma festa da própria Record, o Lugui Palhares tinha uma cena que ele caiu do cavalo, quebrou o fêmur. Eita. Então, ele não conseguiu gravar a cena em que ele ia botar a moça, a Fernanda Nobre, na garupa do cavalo e, e partir com ela na garupa do cavalo. Então, assim, eu deixei de ir para a festa, eu reescrevi dia por dia tudo que tinha dessa trama. A partir do dia seguinte as pessoas receberam lá nos mesmos cenários que elas iam fazer, só que aí ela casou, ela não conseguiu fugir da igreja. Aí eu transformei na Megera Domada. A Fernanda Nobre com o Fabio, ela ia fugir. Era E, Truque Catarina, né? eles iam virar Bodas de Sangue, que era o casal perseguido que fugiu do casamento. E aí virou Megera Domada, que foi do Garcia Lorca para o Shakespeare. Assim, aí virou, ela estava casada, mas odiava o cara com que ela estava casada e tornava a vida dele, quer dizer, diferente do Shakespeare, né? Porque no Shakespeare ela, na verdade, acabava apaixonada. E ali, na verdade, ela era realmente uma megera indomável, porque ela nunca foi domada por ele. Mas eu me esperava no Shakespeare, eu reescrevendo tudo. Se você está escrevendo uma novela como obra aberta, você tem que estar pronto para tudo, isso é o final moral da história. É. Inclusive mudar a história toda, inclusive... É por isso que eu estou achando muito esquisito, Thiago, um movimento que a televisão aberta sempre gravou a novela enquanto exibia, né? Com, sei lá, 60 capítulos de frente no máximo. Hoje tem um movimento acontecendo que e sempre dependeu de pesquisas, né? Isso sempre influenciou muito no rumo de uma trama e tal. E hoje não. Hoje existem novelas, claro que por conta da pandemia isso acabou acontecendo também, mas parece que está virando um formato, meio que gravar a novela quase inteira antes de exibir. Você não acha isso esquisito? Eu acho isso esquisitíssimo. Eu acho que isso é uma traição à essência do folhetim, porque o folhetim é exatamente isto: escreve-se um capítulo e recebe-se, de alguma forma, a opinião, o feedback de quem está lendo. Foi assim que começou nos jornais, foi assim que escreveu Machado de Assis, que escreveu José de Alencar, Alexandre Dumas, Joaquim Manuel de Macedo, entre outros grandes autores. É, o folhetim ele é episódico e ele se beneficia disso. Eu vou escrever como folhetim esse livro dos mutantes. Eu vou fazer a apresentação e leitura do primeiro capítulo e aí escutar as pessoas sobre ele, e aí vou fazer o segundo capítulo e resolvi que eu vou resgatar o folhetim, porque essa coisa de gravar novela como obra fechada é uma traição ao gênero do folhetim. Pois é. Agora, livro vira audiovisual muitas vezes, né? Você falou do seu livro dos magos. É possível esse livro vir a ser uma obra no cinema ou na televisão, uma série, um seriado, uma novela, alguma teledramaturgia? É possível? Olha, aí, se alguém pode algum dia se entusiasmar com isso. É uma produção meio complicada, porque cobre muitos anos de vida de uma pessoa, desde menino até mais velho, com muitas experiências, e fala de assuntos muito diversos, em cenários muito diferentes. Então, assim, é uma viagem assim por uma realidade meio ampla, meio vasta. E são capítulos, né, em que cada capítulo é temático. Então tem a magia do riso, e esse capítulo explora a magia do riso. Aí tem outro capítulo que é a magia da dança, que explora a magia da dança. O outro é a magia da poesia, ou a magia da infância, ou a magia da telepatia,
o da levitação, e vários tipos de magia, mas magia real, porque, por exemplo, na levitação, dizem, né, que tem mestres que conseguem mesmo produzir este fenômeno da levitação do corpo físico. E eu jamais consegui. Porém, todos nós podemos voar com os nossos espíritos, né? Então, e também a projeção astral ou espiritual, né? Você levar o teu pensamento de acordo com a tua vontade, né? Exercer a sua vontade por projetar o seu pensamento em algo é algo também totalmente possível e mágico. Então, esse capítulo especificamente, porque eu vi falando que assim o livro é sobre a magia da realidade, porque a magia é real. Nós vivemos num universo mágico em que temos o poder de criarmos as nossas vidas através das nossas escolhas. Seja a escolha de quem você vai encontrar, ou de quem você vai comer, ou com o que você vai trabalhar, o que você vai ler, o que você vai fazer, como você vai usar seu tempo, a que propósito você serve. Né? Então, é um livro sobre magia da realidade. De repente eu começo a falar de levitação, eu tive que explicar um pouquinho. Agora, sabe uma coisa que eu acho interessante? Primeiro, deixa eu só mandar um beijo para uma atriz que eu dirigi num filme, acho que você escreveu já para ela, Bruna de Túlio, entrou aqui, um beijo. Ah, maravilhosa, querida Querida. Bruna. Ela Fez assinou pra gente Moonlight aqui. comigo, fez a Hannah. Nossa, tantos Olha, filmes. Ela tem umas cenas engraçadíssimas com ela, muito engraçadas, porque ela fazia a Hannah nos Mutantes, que era uma, uma personagem anfíbia. E, enfim, tinha genes de perereca. Então, assim, olha. tinha genes de perereca, a Hannah, que a Bruna de Túlio fazia. Então, isso gerou muitos memes, tem muita coisa de trocadilho, de duplo Imagino, sentido, sem parar, né? Porque... imagino. Mas, Tiago, tem uma coisa, né? Pegando pela TV Globo, né? A novela das 6, geralmente aquela novela de época, família, uma trama rural. Aí a novela das 7 era mais a comédia e tal. Aí quando você faz, sinceramente, quando você fez Mutantes, eu falei, caramba, todo mundo agora vai copiar. Por quê? Criança tá gostando, o pai deixa a criança assistir e a gente sabe que mexe com o imaginário, hein? Esse tipo de coisa não tem idade. Eu falei, cara, olha o filão aí, deu certo. Quando dá certo, a gente imagina, vamos copiar. Ninguém mais fez. Assim, Realismo eu fantástico. lembro que houve alguma coisa de efeito especial, acho que não era exatamente assim, como... não exatamente, né? Houve alguma coisa de realismo fantástico, tanto com o Falabella quanto o Aguinaldo Silva, mas não teve muito mais, não. Realmente é engraçado, né? Se fosse eles, eu teria continuado a investir, inclusive com essas crianças todas que agora são jovens, lindos, né? Todos eles cresceram, Serginho Malheiros, a Juliana Xavier, que eram adolescentes, a Letícia Medina, a Júlia Magesse, Cássio Ramos, e a Charla Sene, entre outros, assim, devo estar esquecendo alguém, mas enfim, tão lindos, Olha, eu sei que você com tem 20 vários anos. projetos. Mas eu te diria, se vocês fizessem, se vocês voltassem, olha isso, 10 anos depois, se vocês voltassem, pegassem esse núcleo e desenvolvessem, eu tenho certeza, até porque a criança de ontem é o adulto de hoje, tem a criança que nasceu quando essa novela foi exibida, tinha 1 ano, era recém-nascido. Isso é sucesso garantido, gente. Isso está mais do que comprovado, né? Pelo amor de Deus. É, eu vou escrever o livro, se de repente se alguém depois quiser. É, porque essa galerinha que vai ser são os heróis desse novo livro, assim. Samira não morreu e vai ter que ser resgatada, e aí vai essa expedição em tentar achá-la, buscá-la, que são desses meus jovens mutantes heróis que hoje em dia já estão aí com seus 20 e poucos anos. E quem quiser ler seu livro, ele é físico, ele é online também, ou ele é só físico? Não, ele está na Amazon, Os Caminhos do Mago. Tem link no meu bio, na minha bio do Instagram, mas é fácil, é só botar Os Caminhos do Mago, Tiago Santiago. Qualquer um pode ser mago, viu, gente? Inclusive, assim, não é Olha, só Os Caminhos do Mago, pode ficar parecendo que eu estou falando que eu sou mago, que estou falando de mim, não.
Assim, na verdade, assim, todo mundo vive no universo mágico, todo mundo exercita a vontade, todo mundo está escolhendo, o tempo todo está escolhendo. Você escolheu me chamar para fazer essa live hoje, falar desses assuntos. Nós vamos criando as nossas vidas com as nossas escolhas o tempo todo. Então, assim, a magia é a realização da vontade. E várias vezes a gente exercita isso, quando a gente come, quando a gente bebe água, quando a gente faz qualquer escolha, né? Então, este é um universo mágico em que as vontades elas têm esse papel, né? Que o Nietzsche já analisou e na filosofia que os roteiristas lidam muito com isso, né? Que é o objetivo da personagem, qual é o seu objetivo, a sua vontade. Então, esse livro fala sobre esses caminhos de realizações mágicas, de realizações dos próprios sonhos, através dos próprios dons. Você é, criou aí para você toda essa nova história como colunista da UOL, entrevistando pessoas, fazendo a sua coluna. E isso é mais, está prestando serviço a alguém com os seus dons, né? Então, esse livro fala sobre isso, sobre como existe tanta coisa mágica na realidade e cada capítulozinho é um caminho possível, né? O estudo, os rituais, as provações. Aí fala também sobre o Wicca, sobre o Zen, sobre muita coisa. Eu até achei aqui o capítulo do A Magia do Sucesso. Deixa eu ver se eu leio um trechinho. Enquanto você procura, Tiago, acho legal a gente dizer uma coisa que, para quem não sabe, o Tiago, além de todas essas funções, ele também foi professor numa universidade, no curso de artes cênicas. Então, esse compartilhar com o outro, levar a informação que tem para o outro, isso é uma coisa que você pratica desde sempre, né? Eu acho isso importante, realmente, assim, compartilhar. E eu acho que essa é a função essencial do contador de histórias. Os contadores de histórias, eles são pessoas importantíssimas em todas as sociedades. Eu estudei sociologia e fui muito ver essa questão do mito em todas as culturas, e o Joseph Campbell, né? Foi uma pessoa que abriu muito meus olhos sobre essa importância que tem os contadores de histórias, né? Na vida das pessoas, né? E isso são como espelhos que fazem que a gente pense sobre as nossas próprias vidas. Você nunca foi piloto de avião, mas você já viu um filme que alguém é piloto de avião. Ou você não fez mil coisas ali, mas você vê o que acontece na vida de um ladrão ou de um assassino, porque você está vendo as histórias sendo contadas ali. Então, as histórias são tão importantes na vida da gente porque ensinam a gente sobre esse mundo em que a gente vive. Quando o aprendiz de magia está conectado com a boa vontade de realizar o bem, de prestar verdadeiro serviço aos outros, e tem a disposição de cumprir todos os rituais necessários para realizar o que idealizou, com fé e trabalho, está trilhando os caminhos do mago. E as coisas verdadeiramente acontecem. E por aí vai. Então, todos podemos ter um mago. Todos podemos ser magos, todos. Todos somos, na verdade. Todos realizamos as nossas vontades, né? Inclusive, assim, nós somos como ímãs, porque atraímos, e somos como antenas, porque transmitimos para onde queremos ir, o que queremos fazer. Então, o que acontece é que, às vezes, quando você não está consciente de que você é um mago, você pode atrair o seu medo, por estar pensando muito no seu medo. Ou isso acontece com as pessoas. Às vezes, o que está muito na cabeça, o que está muito no pensamento, no coração, está se sentindo muito, é o que a gente acaba atraindo. Então, é preciso se tornar consciente desse processo. Como nos sonhos lúcidos, quando você percebe, você pode estar vivendo até um pesadelo, mas quando você percebe que você tem o controle, você tem o poder, você pode mudar aquela situação, você pode fazer escolhas, você pode pensar, eu estou sonhando, isto é um sonho. Você já muda as regras do jogo. E a vida é sonho, como diz Calderón de la Barca, como disse o mestre Shakespeare, nossos grandes mestres iluminados dessas artes de contar histórias. A vida é sonho. Tudo é feito da matéria dos sonhos. Então, a magia do sucesso
acontece quando se tem fé de que um objetivo é possível de se realizar e caminha-se passo a passo rumo à sua concretização. Os obstáculos que surgem vão sendo vencidos um a um, até que a magia acontece. A magia do sucesso acontece principalmente quando uma realização sucede à outra, numa continuação de serviços prestados ao longo da vida. Lembre-se que uma jornada longa é feita de pequenos passos, assim como a eternidade é feita de instantes. Exemplos de sucesso, através da recuperação após fracassos, estão na história de todos os grandes empreendedores, assim como de todos os grandes artistas. Na verdade, aprende-se mais com os fracassos do que com os sucessos. Considere o que já realizou em sua vida e o que ainda tem vontade de realizar. Pense no que gostaria de realizar com a magia do sucesso. Medite sobre os passos que precisa dar para chegar à realização desejada. Você, Charles, que já viveu tanto sucesso, conta Eu pra acho mim. que eu te digo, Thiago, eu me identifico muito, que tudo isso que você está falando, quem quiser pegar pela espiritualidade, ok, mas também tem muito de física quântica, né? Eu acredito muito nisso. Que a gente está emanando e está retornando para a gente. Eu acho que é exatamente isso. Primeiro, é crer, querer e objetivar. Né? Uma vez uma pessoa me falou assim, mas Charles, você não acha que você se aventura por muitos caminhos? Porque nós somos múltiplos e nós podemos fazer isso, desde que você acredite e, como você colocou aqui no início da nossa conversa, que você faça por onde, que você vá galgando este lugar para também ser sólido, para você ter segurança no que você está fazendo, né? Então, acho que todos nós, que acho que sucesso é você ser feliz, né? Seja lá da forma que for. Né? Às vezes a gente entende sucesso como dinheiro ou uma ascensão profissional, e, na verdade, o sucesso ele é muito relativo, né? Sim, Então, varia de pessoa para pessoa, de caso para caso, de que você realmente exatamente. deseja realizar. Agora, falando de sucesso, Thiago, a gente tem aqui mais 8 minutinhos. Eu queria saber se você está consumindo os produtos brasileiros, se você está assistindo, claro, imagino que você assista séries bastante, mas a telenovela brasileira. Você tem assistido remakes, novelas atuais, você tem acompanhado? Olha, a última coisa que eu vi de verdade foi Verdades Secretas 2. Depois disso, eu vi também um pouco da novela que o Rick Tavares está fazendo. Achei uma graça a novela Além da Ilusão. Além da ilusão do Alemarzon, né? Eu vi porque Não, desculpa, não é do Alemarzon essa Alessandra novela. Pôde. Da Alessandra Pode, é. É. Então, achei uma gracinha a novela. Vi muito por causa do Rick, que é meu afilhado, primo, filho do coração. E gostei muito de ver Verdades Secretas 2 também. Eu comecei a ver, vou ver agora Passaporte para a Liberdade, do Jaime Monjardim, que até deu uma Olha, declaração interessante que eu estava comentando com você antes no WhatsApp, que ele disse que a TV precisa se superar, precisa fazer grandes superproduções. Eu concordo com o Jaime que sim, tem que ter um horário de superprodução, aquele horário das 9, ser aquela produção, investir ali. Mas com a fuga da verba publicitária, a TV, eu acho, também vai precisar de mais sitcoms, mais produtos concentrados, com produções de baixo orçamento, para poder sobreviver. Eu acredito que a sobrevivência da TV aberta, ela sim reside no fato de garantir a qualidade e dar um belíssimo espetáculo, assim como os streamings estão fazendo. Né? Você vê que Game of Thrones foi um carro-chefe para atrair os assinantes para o HBO, e por aí vai, né? Cada uma tem seus chamarizes, né? E a Globoplay começou a fazer isso com bastante inteligência também. Então, é preciso sim a superprodução, mas de modo geral a TV aberta ela vai acontecer com ela o mesmo que aconteceu com o rádio, né? Ela vai ter que se reinventar, se reestruturar dentro de um novo parâmetro, né? mas não vai acabar, né? Que existe um Não, acabar não. terrorismo. As pessoas acham assim, claro,
Pode ser que seja muito mais para o entretenimento, programa de, como a gente chama, linha de show variedade, e o jornalismo, né? Mas tá lá o Telex, e aí chegou o rádio, acabou o Telex. Não, tá lá. E aí vem o cinema, ixi, acabou. Agora chegou a televisão, vai acabar o cinema. Não é isso, né? Tá aí, desde que eu assisto Chateaubriand trouxe a televisão, ok, pode fechar a Tupi, pode fechar a Excelsior, a gente pode ver falir a TV Manchete, mas a televisão vai estar ali. O que acontece é que a gente tem que saber evoluir com a linguagem. Você vê que hoje a própria TV Globo, que é a grande produtora de novelas no Brasil, ela entende hoje um outro formato, né? Que ela sempre produziu seus próprios produtos, poucas vezes fazia aquela chamada coprodução, seja com a O2 ou com a Casa de Cinema no Sul e tal. E hoje é um modelo você separar a exibidora, a emissora exibidora, da produtora. Né? E muito por conta disso, os orçamentos eles hoje são divididos pensando também no streaming, como você está colocando, para quem não sabe, essa questão da verba publicitária, que antigamente um break de uma novela custava um X. Hoje, com essa coisa do real time, de você conseguir ver a quantidade de visualização que te dá na internet, entendeu-se que está no online, que é ali que vale muito mais a pena, às vezes, uma P&G. As grandes marcas que sempre anunciaram em televisão, hoje estão migrando para ali. O que eu acho que deixa a gente tranquilo, e é isso que acho que a gente tem que se preocupar, não importa onde vai ser a janela de exibição, sempre haverá o público para consumir história, boa dramaturgia, o folhetim não pode acabar. Acho ótimos produtos de temporadas de 8, 10, 12, 13 capítulos, mas a telenovela, nós somos brasileiros, assim como os mexicanos, a gente gosta de novela. E aí vocês têm muita competência, muito conhecimento no que vocês fazem, e eu espero que hoje quem está aí nessa engrenagem, esse pessoal de produtora e tal, estejam atentos com quem realmente, claro, vamos descobrir novos talentos e preparar esses novos talentos, mas eu acho que quem tem essa engrenagem, vocês fazem isso muito bem, esteja o Agnaldo Silva com a idade que estiver, muito produtivo, muito inteligente e que trouxe lindas histórias, você que, como a gente colocou aqui, passeou em tantas vertentes, né? Não é, eu digo, autor de um formato só, como, por exemplo, já citando o próprio Valci Carrasco, que, meu Deus do céu, Valci Carrasco bota novela às 6 horas, dá certo. Aí escreve comédia, se você morre de rir 7 horas, aí faz novela às 11, está mais do que visto que é um autor para qualquer horário, Sim. não é? E a boa novela não vai deixar de ter público. Eu só não sei onde que a gente vai assistir, se vai ser com o celular na mão, se vai ser, mas vai ter o público que assiste, a senhora de 70, 80 anos que assiste na televisão às 9 da noite, e vai ter o jovem que vai assistir a hora que quiser, mas está ali. Então eu espero que preservem a telenovela, porque isso a gente faz com excelência. Eu tenho o maior orgulho de dizer, eu moro no Brasil, onde faz novela muito bem e vende para o mundo. Eu morro de saudade de escrever novela, se você quer saber. Tenho muita saudade. Eu amo telenovela. Sou louco para que me contratem para escrever novela de novo. Já propus algumas, não me deram a chance de novo. Engraçado que eu só escrevi fenômeno de sucesso e eles não me contratam. Mas vai entender. Precisando de fazer sucesso, um autor que só fez fenômeno de sucesso praticamente a vida inteira, e eu estou aí com histórias, com coisas, é engraçado, né? Mas aí fico achando que isso são movimentos, como você falou, que, por exemplo, às vezes quando uma coisa não acontece, por exemplo, essa minha vontade de voltar a escrever uma novela, ela ainda não aconteceu, né? Mas isso às vezes é sinal de que é sinal de que é preciso buscar outros caminhos, porque se eu tivesse continuado escrevendo novela, eu não ia ter escrito meu livro, que vai ficar aí depois, muito tempo depois de eu ir embora. E se eu tivesse continuado escrevendo novela, talvez eu não tivesse feito meu filme, talvez eu não fizesse outros filmes que eu vá fazer, talvez eu não escrevesse outros livros que eu vá escrever. Então, também a gente tem que ir surfando a maré da concretude, né? Aquilo que a gente pode fazer, aquilo que é concreto. Eu, um contador de histórias, se num determinado momento, apesar de toda uma carreira de grande sucesso, de fenômenos de audiência, não sou contratado, o que eu vou fazer? Eu vou continuar a contar a história do jeito que eu puder, do meu jeito. E por aí vamos, né? Eu acredito, inclusive, um pouquinho mais do que isso te instiga a sua autorrenovação, né? A gente, muito do que vocês carregam para a escrita, e o artista como um todo, tem muito a ver com a história de vida que você tem. Então, eu acredito que hoje uma história sua venham personagens com outras gamas, com outros lugares, que é bacana a gente viver e a gente experimentar. Mas já tá bom, Thiago, já deu esse hiato, já pode voltar que a gente está querendo assistir uma Amém. novela do Thiago. Da sua boca para os ouvidos de Deus, que todos os anjos digam amém. Que assim seja, viu? Tiago, muito obrigado pelo papo. Tenho certeza que o público do UOL
adora te ouvir, está adorando aqui poder estar vendo essa entrevista e que a gente torce de verdade, e aí eu falo quanto público agora, que eu possa ver uma novela. Claro, se eu ver uma série eu vou ficar feliz também, mas eu gostaria muito de ver uma novela de Thiago Santiago em breve. Ah, que maravilha. Obrigado, Charles. Com Deus aí. Obrigado. Foi um prazer conversar. Igualmente, Beijos até para uma próxima. todos aí que nos escutaram. Um beijo.